Oi, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, que esteja todo mundo assistindo às aulas da EBD, às aulas do Ministério Infantil, que esteja todo mundo acompanhando, né, essas aulas que estão sendo maravilhosas, que esteja todo mundo estudando muito também. E vamos para a nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar, a gente vai orar, não é mesmo? Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, obrigada pelo teu cuidado, Paizinho. Obrigada, Pai, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, por tudo que tu ainda vais fazer, Senhor. Paizinho, nós pedimos por essa aula, Deus, que tu fale conosco, que tu fale aos nossos corações, Pai amado. Ser com cada um de nós é o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, vocês lembram da aula passada? Quem lembra da aula passada? Na aula passada, a gente estava falando sobre a última ceia. Que Jesus, na verdade, não foi nem sobre a última ceia, foi sobre Jesus no Getsemane, né? Que ele saiu da ceia e aí ele foi para o Jardim das Oliveiras para orar com seus discípulos. E aí, ele orou com os discípulos e depois disso, ele foi preso. Chegaram lá várias pessoas para prender Jesus e Judas o traiu com um beijo, né? E aí Jesus foi preso. Pedro, quando ele foi acompanhando Jesus, né, para onde Jesus estava sendo levado, ele traiu Jesus 3 vezes. Depois ele chorou muito e se arrependeu do que ele fez. Vocês lembram disso? Pois é, e aí a gente vai saber o que aconteceu com Jesus. Hoje a gente vai estudar sobre o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi preso e aí ele foi levado diante de pessoas muito importantes, assim, ó. Ele foi levado diante de pessoas importantes e junto com Jesus tinha outro bandido, né? Tinha uma pessoa que ele tinha feito muitas coisas ruins. Tinha matado pessoas, tinha roubado. E aí, era costume dos judeus soltarem um criminoso na época da Páscoa. E aí, Jesus ele foi para ser julgado, né? Ele foi diante dessas pessoas importantes. Uma delas era Pôncio Pilatos. Ele era governador lá da terra que Jesus estava. E aí, ele perguntou para o povo quem que o povo queria soltar. Se o povo queria soltar Jesus ou se o povo queria soltar Barrabás, que era esse outro criminoso que estava lá, né? E aí, vocês sabem o que foi que o povo escolheu? Vocês sabem, crianças? O povo escolheu soltar Barrabás e matar Jesus. Vocês acreditam nisso? Pois é. Só que Pilatos não queria condenar Jesus à morte, porque ele não viu nada em Jesus para ele merecer a morte. Só que o povo estava determinado a matar Jesus, a crucificar Jesus. E aí os sacerdotes da época começaram a falar para o povo: olha, pede para crucificar Jesus, pede para crucificar Jesus. E aí o povo começou a gritar para crucificar Jesus. E aí Pilatos ele aceitou, né, o que o povo estava falando e ele mandou crucificarem Jesus. Só que antes disso aconteceu muita coisa. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi chicoteado, ele foi levado pelos soldados para um lugar para sofrer várias coisas. Ele foi chicoteado, ele foi zombado, zombaram muito dele. Estavam falando para ele: oh, se tu é o filho de Deus, te salva. Cadê o teu poder? Começaram a falar um monte de coisa ruim para Jesus.
E aí bateram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Vocês imaginam como isso deve ter doído? Às vezes a gente fura o dedo com um espinho em uma flor, uma rosa, por exemplo. Ou então com uma agulha. Mas não, vocês não devem mexer com agulha. Mas enfim, às vezes a gente fura o dedo com algo tão pequenininho e dói, imagina uma coroa de espinhos na cabeça, né? Deve ter doído muito. E aí, colocaram um manto em Jesus também, né? E continuaram zombando dele. Ah, salve o rei dos judeus! Começaram a tirar brincadeira com ele, né? Brincadeira de mau gosto. Só que Jesus não disse nada. A gente teria com certeza ficado zangado, querendo revidar, querendo rebater, mas Jesus ele ficou calado. Jesus ele não disse nada sobre o que estavam fazendo com ele. E Jesus, ele era Deus, ele é Deus. E ele tinha poder para fazer todo mundo parar de fazer aquilo. Ele tinha poder para não ser crucificado, mas ele escolheu seguir a vontade de Deus. Porque Deus ele queria que Jesus fosse crucificado para que hoje nós, eu e vocês, pudéssemos ser salvos, né? Pudéssemos conhecer melhor a Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele, ter uma amizade com Deus. E aí, o nosso pecado, lá no comecinho, vocês lembram de Adão e Eva? Que eles pecaram e eles foram expulsos do paraíso? Pois é, o nosso pecado nos afasta de Deus. E a cruz foi justamente para nos aproximar de Deus novamente. Então Jesus ele tinha que passar por isso. Mas o sofrimento de Jesus ainda não terminou. E aí ele foi açoitado, ele foi... todo o corpo dele ficou machucado, né? Por causa das chicotadas que ele recebeu. Estavam zombando dele, falando coisas muito ruins para ele. E também colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E aí, depois, vocês sabem o que foi que fizeram? Ele teve que carregar a sua cruz do lugar onde ele estava até o lugar que ele foi crucificado, que era chamado Monte da Caveira, o Gólgota. E ele teve que carregar a sua cruz. E aí, Jesus ele foi, carregou a sua cruz, e quando ele chegou lá no Gólgota, ele foi preso na cruz. Colocaram cravos, né, e uns pregos enormes nas suas mãos e nos seus pés para ele poder ficar pendurado na cruz. Isso deve ter doído muito, 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 muito. Eu não consigo nem imaginar a dor, né, que Jesus sentiu por conta disso. E aí, Jesus ele foi pendurado. Mas mesmo pendurado na cruz, vocês sabem o que Jesus falou? Ele pediu para Deus, para que Deus perdoassem aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas não tinham entendimento do que elas estavam fazendo com Jesus, né? Elas não entendiam que ele era Deus. E aí Jesus ele orou pelos seus inimigos. E é algo que ele nos ensina também, não é mesmo, crianças? A gente orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. E aí, as pessoas que estavam vendo a crucificação de Jesus começaram a zombar dele também. Olha, tu não é Deus, tu não curou os outros, tu não salvou os outros, agora te salva. Tu não é Deus, mostra pra gente que tu é Deus. Desce da cruz. E aí começaram a falar várias coisas para Jesus. Só que Jesus ele ficou calado, ele não estava dando bola para o que as pessoas estavam falando para ele, porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo por nossa causa, por mim e por vocês. E aí, Jesus, ele
foi crucificado com mais 2 ladrões. Olha aí, ó. Jesus ele foi crucificado com 2 ladrões. Então, tinha outras pessoas, né, que foram crucificadas e estava todo mundo zombando de Jesus, inclusive esses 2 ladrões. Mas a gente sabe que depois um deles se arrependeu e disse para Jesus se lembrar dele no seu reino, né? E aí o que Jesus falou? Que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, e aí, depois de um tempo, mais ou menos lá pelo meio-dia, quando Jesus foi crucificado, tudo ficou escuro. Tava parecendo noite, mesmo meio-dia sendo muito claro, né? Mesmo crianças, a gente vê no céu, tá claro meio-dia. Mas na crucificação de Jesus estava tudo escuro, parecia noite. Toda a terra se encheu de trevas, porque Deus estava morrendo, né? Jesus estava morrendo e a terra se encheu de trevas. E depois que Jesus morreu, teve um terremoto. Pois é, toda a terra tremeu. E alguns dos soldados, o líder dos soldados reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. E aí, depois, à noite, depois que Jesus já tinha morrido, pegaram o corpo dele e colocaram num túmulo. E colocaram uma pedra e soldados para vigiarem o túmulo, porque eles tinham medo dos discípulos de Jesus pegarem o corpo e dizer que Jesus tinha ressuscitado. Só que a gente sabe que Jesus realmente ressuscitou, não é mesmo? Que não foi só alguém que pegou o corpo dele e disse isso, mas que hoje ele está vivo. Jesus não está morto. E aí se passaram 3 dias, né? A sexta, o sábado e no domingo Jesus ressuscitou. E aí, quando as mulheres foram atrás de Jesus, né? Foram até o túmulo de Jesus, assim, ó. Elas estavam indo até o túmulo de Jesus para passar perfumes no seu corpo, para ficar cheiroso, porque era um costume da época fazer isso quando alguém morria. E aí, quando elas chegaram lá, elas viram um anjo. Elas viram o túmulo aberto e um anjo sentado lá, né? Um anjo dentro do túmulo de Jesus, que falou para elas que Jesus não estava morto, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. E aí aquelas mulheres ficaram muito felizes porque Jesus tinha ressuscitado. Elas ficaram muito, muito felizes. E aí elas foram avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E no caminho elas encontraram com Jesus e elas ficaram muito felizes com aquilo. E aí elas se prostraram diante de Jesus e o adoraram. E aí Jesus disse que era para elas irem para avisar os discípulos que ele estava vivo. E aí elas foram dar a notícia para os discípulos. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus. Por causa da morte de Jesus na cruz, hoje nós podemos ser perdoados. Jesus, ele é o sacrifício perfeito que vai tirar os nossos pecados, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. E aí nós seremos salvos e nós seremos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos tornamos irmãos de Jesus. Olha que coisa linda isso. Então, a morte de Jesus foi para nos perdoar dos nossos pecados. E além dele perdoar os nossos pecados, nós nos tornamos parte da família de Deus, né?
Mas nós precisamos pedir perdão para Deus, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. E o que isso quer dizer, entregar a nossa vida a Deus? A gente querer ter um relacionamento de intimidade com Deus, a gente querer buscar mais de Deus, conhecer mais a Deus e também a gente obedecer aquilo que Jesus diz. Porque quando a gente vive em pecado, a gente vive para satisfazer as nossas vontades. Mas quando a gente vive para Deus, a gente vive para agradar a Deus, para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, mesmo quando a gente não quer fazer. Por exemplo, às vezes Deus diz para a gente perdoar as pessoas que falam mal da gente. E aí a gente não quer perdoar às vezes, porque a gente está machucado, porque a gente está magoado, a gente está zangado. E aí a gente vai guardando aquele sentimento ruim. Mas quando a gente perdoa, quando a gente obedece a Deus, Ele fica feliz. Mesmo quando a gente não quer, a gente pode pedir para Deus: Deus, por favor, tira esse sentimento ruim do meu coração. E aí Deus ele vai trabalhar em nós, Ele vai tirar esse sentimento ruim do nosso coração. E aí nós vamos conseguir perdoar. E aí Ele vai ficar muito feliz. E a gente vai mostrar para as pessoas quem é Deus. Porque Deus ele já nos perdoou e nós também temos que perdoar. Então, o sacrifício de Jesus foi por nós. Hoje nós vivemos pela graça de Deus, mas não foi de graça. Jesus ele teve que pagar um preço muito alto pela nossa salvação, né? E ele teve que pagar um preço muito alto pela nossa salvação. E hoje nós temos acesso direto a Deus. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E se lembrem do sacrifício de Jesus, porque foi por mim e por você. Vamos orar, né, para terminar nossa aula? Pai amado, Senhor Deus, obrigada por ter dado o teu único filho, Pai, em favor de nós. Obrigada, Deus, pelas tuas maravilhas e pelo teu cuidado, Senhor. Pai, obrigada porque tu cuida de cada um de nós, Deus. Paizinho, ser com cada criança aqui presente, Deus, com cada família representada, fala a cada coração, Senhor. Abençoa a semana de cada uma, Deus, abençoa a vida e a família, Pai, que elas não se desviem dos teus caminhos, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, beijos e até a próxima semana.